Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus possa estar presente na vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de todos os seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a irmã Lisa Rios, que atualmente está morando no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, ela compartilhou mais uma forte e importante revelação para a nossa nação brasileira, onde ela afirma que o ex-presidente Bolsonaro passará por coisas assustadoras e ela pede que o ex-presidente preste muita atenção neste recado. Olha, meus irmãos, eu peço a vocês que deixem a sua opinião sobre isso aqui na região dos comentários, tudo bem? E além disso, eu peço a vocês que deixe o seu like aqui neste vídeo, pois assim o YouTube poderá estar compartilhando este conteúdo para outras pessoas. E além disso, você também pode fazer a sua parte compartilhando este vídeo para os seus contatos em suas redes sociais, tudo bem? Agora, preste muita atenção e fique com este poderoso alerta. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. Eu não moro no Brasil, né? Eu moro nos Estados Unidos da América. E hoje eu vou contar para vocês mais uma visão que o Senhor me deu. Hoje era por volta de 2 horas da manhã sobre Bolsonaro. Mas sem mais delongas, vamos lá ler a palavra do Senhor aqui no livro de Jonas. Eu só vou dar uma pincelada rápida. Como vocês sabem, Deus mandou... Vou só falar um pouquinho da introdução do livro, né? O livro de Jonas, capítulo 1, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Ou seja, porque Deus, ele tem uma taça uma taça, quando enche aquela taça, se chama iniquidade. Então, quando enche aquela taça, ele vai punir aquele povo, entendeu? Então, já tinha enchido e Deus já estava cansada de Nínive. Mas Deus, ele é maravilhoso, né? Porque a palavra diz bem aqui, ó, em 2 Crônica 7:14 fala assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui foi o que o Senhor fez, né, em Nínive. Deus mandou o Jonas ir a Nínive, mas ele não queria ir a Nínive porque aquelas pessoas de Nínive eram um povo muito mau e ele tinha um preconceito contra aquele povo também, porque era um povo que tinha feito com que maltratasse a família dele, né? Quando você lê a história, né? E aí vamos aqui, o Senhor contudo, no verso 4, o Senhor contudo mandou ao mar um grande vento e fez uma grande tempestade, de modo que o navio que estava, o Jonas, né, o pessoal estava perecendo lá dentro. Então ele juntou todo mundo lá para chamar o povo para falar com seus deuses para aquela tempestade parar, né? E até que foi e Jonas pegou descansadamente, foi dormir lá no porão do navio, descansou lá. E aí, eles lançaram sorte, caiu sobre Jonas, né? Eles lançaram sorte, daí o Senhor respondeu: Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Ele estava com medo de Deus, do Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que
fugia da presença do Senhor, porque lhe tinha contado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Então ele falou: levanta-me não e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então eles clamaram ao Senhor, né? Aqui no verso 14, clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, no caso da vida do Jonas, né? E não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, né? E aí o Senhor pegou e o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O preço da desobediência é terrível, né, irmãos? Então, aqui, Jonas, vou contar aqui a oração que Jonas orou dentro da barriga do peixe, né? Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Disse Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu me ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a correntes me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse: banido estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas, vê que Jonas profetizou e disse: todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, as trancas da terra prenderam-se para sempre, mas tu fizeste subir a minha vida da cova. Ó Senhor, meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegaram aos ídolos vãos, afasta de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, com um cântico de ações de graça, te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veio a palavra do Senhor pela 2ª vez a Jonas e dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive. Então ele foi, 40 dias da Nínive Deus falou que dentro de 40 dias, né, Nínive seria destruída. Então os ninivitas, né, creram em Deus, proclamaram um jejum, investiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se o rei, né, ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre as cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Ou seja, ele pregou jejum para todos, porque Deus já tinha dito que ia destruir a cidade. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará, se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus viu as suas obras
né, viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não fez. Deus se arrependeu do mal que ia fazer para aquela cidade de Nínive, entendeu? E agora vocês vão entender que Deus se arrepende às vezes do mal que ele predestinou para fazer contra nós ou contra uma cidade, né, pecaminosa, se a gente se arrepender, para vocês verem a importância do perdão. Então, irmãos, eu quero contar para vocês, quero falar sobre Bolsonaro, como eu falei agora no princípio do vídeo, e tem a ver também com a história de Jonas, né, que Deus predestinou a cidade de Nínive, que ia destruir a cidade, mas Deus se arrependeu porque o povo se humilhou. Então, eu queria dizer para vocês sobre as visões que o Senhor tinha me dado sobre Bolsonaro, não era nada boa. Foram visões assim que as pessoas ficaram indignadas comigo, né, porque eu vi Bolsonaro, foi naquela época que Bolsonaro estava se juntando com o Temer, e Deus estava irado com o Bolsonaro, estava irado, eu percebi que Deus estava muito irado com o Bolsonaro, mas porque Deus me mostrou 3 visões de Bolsonaro que não era muito agradável. A primeira visão eu vi, sim, realmente eu falei em outros vídeos que eu vi Bolsonaro ganhando a guerra com a China. O Brasil vai ser invadido pela China. E eu vi, Bolsonaro estava no poder, e eu vi um caça brasileiro sobrevoando o Brasil e com a bandeira igual do Ayrton Senna balançando, dizendo que tinha ganhado a vitória, que o Brasil ganhou a vitória, né, sobre a China, tá? E quem estava no poder era Bolsonaro. Quem tinha ganhado a guerra, primeiro é Deus, né? Que ele é o Senhor da guerra, né? Ele é o Senhor dos exércitos e deu a vitória para o Brasil, para Bolsonaro, tá? Eu tinha visto isso, mas depois que ele estava se alinhando ao Temer, que o Temer é satanista, vocês sabem, e aí Deus me deu uma visão que não era muito boa, né? Eu vi Bolsonaro perseguindo a igreja. Eu vi ele vestido de roupa, de camisa do Brasil, e ele saía correndo atrás das pessoas, nas igrejas, batia nas igrejas e chamava os pastores de covardes. Seus covardes, sai pra fora, covarde. Eu não sei se vocês lembram dessa visão que eu contei pra vocês, né? E aí eu vi que o Senhor tinha me mostrado que o Bolsonaro ia perseguir a igreja. Depois, o Senhor me mostrou uma cena horrível do Bolsonaro, que eu contei pra vocês, né? E eu vi o Bolsonaro como se ele estivesse no Plutão. Sabe onde é o Plutão, né, irmãos? Sabe o que é? O inferno mesmo, tá? Eu vou falar esclarecido porque eu não tenho meias palavras, não, porque eu não tenho tempo para meias palavras. Eu vi o Bolsonaro no inferno, né? E era muito fogo que ele tava lá dentro. E Jesus, tinha uma parede entre ele e Jesus. Jesus estava desse lado assim, né? E o Bolsonaro estava desse lado. E eu via muito fogo onde o Bolsonaro estava. E aí o Bolsonaro estava discutindo com Jesus. E aí o Bolsonaro se aborrecia com Jesus e ia, discutindo, eu fazia a tua vontade, eu fazia o que tu queria e agora você me mandou para esse lugar, assim. Aí o Bolsonaro ia pra cara, assim, pra cima pra cara de Jesus. Aí, quando o Bolsonaro saía o diabo de dentro do Bolsonaro e encarava Jesus, assim, sabe? Queria encarar. Só que, aquela visão cessou, né? E, assim, eu via só Jesus calado, olhando pra ele, né? Então, eu contei essa visão pra várias pessoas, mas Deus, ele se arrepende. Lembra de Nínive? A cidade, ele deu 40 dias para destruir aquela cidade, irmão. 40 dias para destruir aquela cidade. E era para Jonas ter ido pregar lá, né? Na primeira vez, né? Que era antes dele entrar no navio, né? Que ele tava fugindo de Deus. E ele não quis ir, Ele não quis ir pregar e entrou no navio porque tava com medo de Deus, que ele não queria encarar os Nínives, né? E aí... depois, quando Jonas saiu do peixe, né, que o Jonas orou a Deus e tudo, e profetizou, né, que ele ainda ia lá no templo de Deus, e Deus tirou ele da barriga do peixe, porque ele não era para sair da barriga do peixe, né,
E aí Deus pegou e mandou ele lá em Nínive. Ele não foi na Nínive. Então ele começou a pregar, rodear a cidade inteira e pregar. Então os moradores todos se arrependeram, inclusive o rei, e apregou o jejum, né, para todos, como eu li agora há pouco, para que o povo se arrependesse. Então Deus olhou dos céus e viu a sinceridade do coração daquele povo. Aquele povo era para ser destruído por completo. E Deus salvou a cidade, entendeu? Deus salvou a cidade por causa do arrependimento daquele povo. Então, hoje eu estava querendo falar sobre o Bolsonaro, mas eu não tinha uma palavra. E Deus falou assim para mim, fala de Jonas. Então, eu quero contar a visão que Deus me deu sobre Bolsonaro, hoje, por volta de 2 horas da manhã. Irmãos, é uma visão muito linda, muito linda. E eu quero, antes de contar a visão, eu quero agradecer vocês que oraram por Bolsonaro. Porque, sabe, irmão, a gente tem que orar mesmo, orar, vestir de saco, e rasgar o nosso coração diante do Senhor. Todas as vezes que eu ia orar, que eu orava pro Brasil, eu sempre falava assim, Senhor, tenha misericórdia do Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro, porque, Senhor, o que o Senhor me mostrou é muito forte, Senhor, e o que o Senhor tenha misericórdia. Então, sempre orando, sempre que eu orava pro Brasil, eu orava pelos dois e dizia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Então, hoje, por volta de 2 horas da manhã, Deus abriu minha visão, irmãos. Que cena linda, irmão. Que cena linda. Eu vi o Bolsonaro de joelho, com as mãos no chão e de joelho, e humilhado diante do Senhor. Gente, é lindo demais. Gente, que cena linda. Ele vai se humilhar diante do Senhor. O Senhor está tocando no coração dele e ele vai estar na presença do Senhor. Eu vi o Bolsonaro na presença do Senhor. E, irmãos, ele estava vestido na camisa do Brasil, igual eu vi ele perseguir na igreja, eu vi ele vestido na camisa do Brasil. E por cima dele, quando ele estava de joelho, com as mãos no chão, se humilhando diante do Senhor, eu vi, irmãos, a bandeira do Brasil no corpo dele, quando ele estava assim, acocado, né, de joelho, com as mãos no chão, se humilhando diante do Senhor. A bandeira do Brasil cobria as costas dele. Irmão, aquela bandeira tão linda, a bandeira do Brasil. Que linda a bandeira. Irmãos, eu fiquei tão, gratificante, eu fiquei tão feliz em ver aquela cena, porque foi uma das cenas mais bonitas. Essa foi a cena mais bonita que eu já vi de Bolsonaro. Essa é a cena mais bonita que eu já vi dele. Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Que a palavra do Senhor diz que se o povo que se chama pelo nome, né, do Senhor se humilhar e orar, aqui, ó, tá em 2 Crônica 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, esse versículo é perfeito, sabe? Tudo que Deus faz é perfeito e Deus é tão maravilhoso. Deus só quer que a gente rasga o nosso coração, sabe, diante dele, se vestindo de pano de saco e rasgando o nosso coração. E que a cena que eu vi, irmãos, foi Bolsonaro de joelho, tipo, como se tivesse vestido de pano de saco, né? Mas era a bandeira do Brasil, humilhado diante do Senhor, humilhado diante do Senhor. Irmãos, isso é lindo demais, isso é lindo demais. É lindo demais. E eu olhava o rosto dele, eu via quando ele estava em pé, aí ele botava o joelho no chão e com as mãos ele segurava o chão e ele começava a orar a Deus. E aí por cima das costas dele era a bandeira do Brasil que cobria o corpo do Bolsonaro. Amém, irmãos? Então, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel. Continua orando pela vida dele, continua orando pela Michelle Bolsonaro, porque se a igreja se levantar e orar, Deus ouve dos céus e Deus sara essa terra. Deus muda a situação de tudo. Deus já tinha escolhido ele para fazer as coisas que ele quer,
né, fazer no Brasil, mas o Bolsonaro estava muito rebelde. Mas Deus, eu vi Deus quebrantando o coração de Bolsonaro. Amém, irmãos? Então eu sou a mesma pessoa que falei, não falei mal dele, eu falei para não confiar em políticos, porque os políticos tudo estão desviados do caminho do Senhor. Mas eu também sou mulher para admitir também do que Deus falou hoje pela manhã, né, por volta de 2 horas da manhã, o que Deus me mostrou sobre Bolsonaro. Eu não tenho nada contra a vida dele, eu oro pela vida dele, eu oro pela Michelle Bolsonaro, eu oro pelo Bolsonaro o tempo todo, eu não tenho preferência, eu não sou política e nem gosto de política, tá, irmão? Mas eu oro pelas nossas autoridades, entendeu? Eu oro por todos, mesmo por o cachaceiro lá, né? Deus já me mostrou coisas feias dele, né? Mas Deus já falou que não tem mais jeito não, aquele lá não, tá? Então, é orar, irmão, é orar, é orar. Tem alguns líderes que Deus já mostra-me e já diz, não tem jeito. Irmãos, eu queria falar também sobre o cavalo vermelho do Apocalipse. Eu fiz um vídeo falando sobre a Inglaterra, né? E eu quero emendar essa visão, porque Deus me mostrou um cavalo, tipo como se fosse um cavalo marrom, mas ele simboliza o cavalo vermelho. Então, o cavalo vermelho vai estar dentro do Palácio de Buckingham. E essa semana, Deus me mostrou a Kate Middleton, que vai tá no comando da Inglaterra, tá? O filho dela, o mais novo, é o Louis. Ele vai estar sendo o rei da Inglaterra é uma criança que Deus me falou, mas ela é a mãe daquela criança, então ela vai estar no comando da Inglaterra através do filho dela, tá? O filho dela vai estar na frente como rei, ela como rainha, mas ela vai estar mandando nas coisas lá dentro. E eu vi um cavalo entrando dentro do Palácio de Buckingham, um cavalo marrom, assim, quase vermelho, um cavalo vermelho. Então, o cavalo vermelho no Apocalipse, eles vão perseguir a igreja na face da terra, tá, irmãos? Então, é só isso que eu gostaria de falar para vocês, né, sobre a Inglaterra, sobre a América. Eu vou emendar aqui também sobre os Estados Unidos da América. Deus me mostrou o Donald Trump de novo. Deus me falou que ele vai impedir o reabastecimento de supermercados, de suprimentos alimentares, né, lojas e supermercados. Ele vai impedir, tá? Compre alimento, vocês que moram na América, compre alimento. Eu vi também, Deus me abriu a minha visão, aqui na América, eu vi ruas fechadas, né, com aqueles córneos fechados, ou em faixa, né, fechando as ruas, e vi escolas fechadas, completamente fechadas, não tinha como ter aula, não vai estar fechada para as crianças, não vão para a escola, tá? Foi isso que o Senhor me mostrou. E vocês que moram, o anúncio de compra comida é para todo mundo na face da terra. Compre alimentos não perecíveis para que vocês possam aguentar mais tempo difíceis, que vão vir tempos difíceis de fome. Depois de tudo isso, depois dessa pandemia, vai vir uma pandemia muito terrível, né? Vai vir depois, Deus vai mexer no eixo da terra, como eu falei para vocês, vai vir tsunamis, vai vir furacões violentos em toda a parte da terra. Deus vai mexer em todos os países, tá? Em todos os países. Então, irmãos, prepara-te, porque não tem dias fáceis por agora não, tá? Depois de tudo isso, vai vir a falsa paz, vai vir muita prosperidade. Eu vi o Brasil com muita prosperidade, irmão, mas aquela prosperidade para enganar as pessoas, para fazer com que as pessoas fiquem consumistas, né? Trabalhem, se matem de trabalhar para comprar tudo e mais alguma coisa, porque aqui na América tem isso, as pessoas se matam de comprar, porque as coisas são muito baratas, então, claro, as pessoas compram muito.
Então, as pessoas vivem atolado em dívida aqui nos Estados Unidos. Então, essa falsa paz também, como ela já chegou também lá na China, você sabe que lá na China o povo se mata de comprar com tudo que tem lá para vender. E essa falsa paz, ela vai chegar no Brasil também. Eu vi muitas lojas, as ruas iluminadas de loja, de tudo funcionando lindamente, mas é a falsa paz, porque essa falsa paz vem e muita gente crente, muita gente da casa do Senhor vão desviar dos caminhos do Senhor, iludido, que acha que vão viver o paraíso aqui na terra, esquecendo do céu, porque o propósito dessa falsa paz é isso, fazer com que as pessoas esqueçam do céu e queiram viver aqui na terra o céu, entendeu? Sendo que o céu, todo mundo vai ter que morrer, todo mundo vai ter que prestar conta, então todos nós temos que fazer escolha, usar nosso livre-arbítrio, ou para a vida ou para a morte, né? Então, que escolhemos para a vida, porque se escolhemos para a vida, vamos ter vida eterna com o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então vamos agarrar em Jesus, esquecer esse negócio de falsa paz, esquecer essa prosperidade. Porque essa prosperidade não vai ser uma prosperidade para que as pessoas vá para os caminhos do Senhor, vai ser para desviar as pessoas do caminho do Senhor, amém? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, essa visão que o Senhor me deu hoje, por volta de 2 horas da manhã, sobre Bolsonaro. Continua orando, você que está no Brasil, que gosta do Bolsonaro, gosta dele, ora por ele, para que Deus quebra toda essa idolatria do coração dele, da alma dele, e que Deus resgate, igual ele me mostrou, que Deus resgata a vida dele, que ele vá para o céu, em nome de Jesus, porque eu não quero que essa alma se perca de maneira nenhuma, e eu tenho orado muito por ele. Eu tenho umas listas, irmão, que eu oro direto para várias pessoas. Então, continua orando, você que ama, que você gosta de intercessão, que você gosta de orar, continua orando, porque a guerra é grande, irmão, as batalhas são ferrenhas, são terríveis. Tem dias que a gente entra numas batalhas que a gente não aguenta nem sair da cama. Eu falo para Deus, hoje eu não aguento nem morrer. Se o Senhor disser bem que, olha, vim te buscar, eu falei, não, espera mais um pouco aí, porque eu não aguento ir, não. Eu não aguento, é sério, irmão, porque são dias difíceis, irmão. Mas logo o Senhor nos dá refrigera a nossa alma, e a gente já recompõe nossas forças, né, graças ao Senhor, e a gente continua lutando, porque a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É Deus que nos levanta, amém?